no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, e nós vamos ler alguns versículos, a começar no versículo 39, João 4, versículo 39. Então, eu vou partir aqui desse ponto, de que não há impossíveis para o Senhor, e para fazermos algo mais, basta termos uma devida compreensão de quem é Jesus e do que Ele pode fazer. E aqui nós vemos algo muito especial e que me chamou bastante atenção, que é essa continuidade da história a que fala acerca da mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 39 diz assim: e samaritanos daquela cidade creram nele. E aqui está se referindo a Jesus, creram em Jesus, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Essa expressão desse grupo, desse povo chamado os samaritanos, no versículo 42, podemos entender esse grupo como um grupo assim, familiar, ali haviam avós, haviam pais, mães, filhos, netos, um grupo numeroso, estava diante de uma realidade nova, que era a realidade de ter com eles a presença daquele que pode fazer todas as coisas. E esse grupo, eles falam: olha, nós agora estamos vendo e sabemos verdadeiramente que Ele é o Cristo, o Salvador do mundo. Isso vem muito em linha com aquilo que, no diálogo entre Pedro e Jesus, não é mesmo? Pedro ele fala: eu creio e eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente vê que a percepção de quem encontra com Jesus verdadeiramente sempre é pautado em expressões verdadeiras que levam ao reconhecimento de que Cristo é o Salvador do mundo. Cristo, Ele é aquele que veio como resposta de Deus ao mundo. E aqui esse grupo, que até então eles não tinham nenhum tipo ali, talvez, de esperança, viviam em meio aos seus históricos de idolatria, buscando ali talvez meios e formas para chegar até Deus, através da religiosidade. Eles se deparam agora diante de uma realidade onde eles ouviram acerca deste que teve um encontro com aquela mulher, porém agora eles estavam ouvindo pessoalmente, vendo com seus próprios olhos que Cristo era o Senhor, e o Senhor que estava ali pronto a trazer a eles a salvação. A história que nos antecede fala basicamente de uma mulher que vai até o poço, e ela vai num horário totalmente distinto do que as outras mulheres iriam, provavelmente marcada pela vergonha, marcada por uma interpretação que era feita a respeito dela, e que trazia a ela a separação das demais. Diante daquele momento, Jesus Cristo, ele chega àquela mulher, ele dialoga com aquela mulher, e ele diz: olha, se você me conhecesse, se você conhecesse o Cristo verdadeiro, você jamais teria sede, você beberia da água que mataria toda a sua sede. E ela clama ao Senhor, dizendo: Senhor, dá-me de beber dessa água, dá-me de beber dessa água. E ele diz: olha, eu estou aqui, eu sou o Cristo que vim trazer salvação. Alguns buscam adorar em determinados lugares, mas eu sou esse que aquele que crê e confia pode adorá-lo em espírito e em verdade, independente do tempo, independente do lugar, independente de onde está. Diante desse encontro marcante, Jesus, ele traz esperança para aquela mulher, mas ele também aponta os erros que acompanhavam aquela mulher a partir da sua vida matrimonial, aonde era uma vida muito conturbada. E Jesus traz à tona a ela a realidade de que essa vida conturbada ela só se resolveria a partir do momento em que ela tivesse um encontro pessoal com o Criador, com Jesus.
E ela ali reconhece Jesus, os seus olhos brilham, ela tem uma nova mensagem agora nos seus lábios, e eu fico imaginando a intensidade, a alegria dessa mulher saindo do lugar aonde ela teve encontro com o Mestre e indo para a sua cidade. E ela encontrando as primeiras pessoas. Imagina só que mulher empolgada era essa mulher. E ela falando: eu encontrei Jesus, eu encontrei o Salvador, eu encontrei o Messias, ele falou acerca dos meus erros, ele falou acerca da água viva, ele falou acerca da religião, ele falou acerca de Deus, ele falou acerca de nós, o nosso povo, os samaritanos. Isso tudo trouxe certamente ali curiosidade àquele povo, a ponto de que a história não ficou somente com ela, mas Jesus se apresentou na história daqueles que ouviram ela falar também. E a primeira verdade que a gente pode entender aqui, pensando nessa questão, o que nos falta talvez para que essa virada de chave às vezes aconteça, a confiança, falta dependência. O que falta? Qual é a característica que a gente vê na vida dessa mulher e nessa história? A primeira realidade é que Jesus, ele é aquele que ele tem o compromisso de mudar histórias. Jesus, ele transforma histórias. Guarda isso com você. Jesus, ele tem o poder de transformar histórias. Quando nós olhamos para os nossos contos, olhamos para os nossos super-heróis, a gente sempre parte de uma perspectiva de que os super-heróis, eles são indestrutíveis, os super-heróis, eles não sofrem, apesar de que agora nas novas leituras mostra o lado humano dos super-heróis, o lado em que eles choram, o lado em que eles adoecem, o lado em que eles se fragilizam. Mas no passado não era assim. A história sempre era daqueles que carregavam o poder, carregavam a vitória consigo, e eram histórias assim sempre muito fantásticas. Nós sabíamos que as histórias sempre iriam terminar com bons desfechos. Porém, nós entendemos que a história humana é totalmente diferente das histórias dos quadrinhos e dos super-heróis. As histórias humanas, elas são pautadas em momentos altos e momentos baixos. As histórias humanas, elas trazem essa vertente da dor e da alegria. As histórias humanas nos fazem lidar com a vida e com a morte. E tudo isso nos desgasta, tudo isso nos entristece, tudo isso faz com que nós nos envelhecemos, às vezes mais rápido do que deveria ser. Porém, a realidade é que Jesus, ele conhecendo a história da humanidade, ele se faz carne. Filipenses capítulo 2 diz que ele é aquele que encarnou, ele é aquele que habitou entre nós. Ele trouxe o seu tabernáculo e montou a sua tenda entre as nossas tendas, na nossa história. Ele é aquele que veio e viveu tudo aquilo que estava condicionado ao homem, exceto o pecado. Porém, nós vemos que nesse encontro da história de Jesus com a história das pessoas, Jesus, ele tem o poder de transformar histórias. Jesus, ele já transformou, ele transforma e ele tem o poder de transformar histórias. Hoje nós vimos a realidade de alguém muito querido e que nós acompanhávamos, que teve a sua história marcada. A vida do Jorge certamente agora será uma outra vida. Ele teve uma história antes de Cristo, agora ele vai ter uma história depois de Cristo na sua vida. E isso certamente é o que nos acompanha. A nossa marca que está na nossa linha do tempo é antes de Cristo e depois de Cristo. Um dia o Eduardo, ele se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Um dia a Floripe se rendeu aos pés do Senhor Jesus. E eles deixaram de viver para si mesmo. E eles tiveram suas histórias transformadas. A história de sua família foi transformada pelo poder da graça de Jesus que se encontrou com eles. E aqui a gente vê que essa mulher, ela teve a história dela transformada. Porque, de outra forma, ela continuaria sendo alguém segregado
ali na sociedade, ela continuaria sendo aquela que iria para o poço depois do horário que as outras mulheres iam ao poço buscar água, ela continuaria sendo aquela que seria desprezada pelos homens e outras mulheres da sua cidade, porque a história dela nos mostra que ela já estava no 5º casamento. Então imagine só a história dela em meio à sua família, em meio à sua moradia, em meio aos lugares que ela frequentava. Talvez ela era conhecida por essas questões e não por aquilo que ela de fato era. Agora não, agora Jesus entrou na história daquela mulher e ela volta não mais como aquela que foi simplesmente buscar água, mas ela volta agora como uma serva, uma discípula do Senhor, com brilho nos olhos, com chama no coração, uma missionária. A gente olha essa história, né? E a gente vê que essa mulher foi uma missionária que desbravou e levou a palavra de salvação para dentro da sua tribo, para dentro da sua cidade, para dentro da sua casa, para dentro da sua família. É por isso, meus amados irmãos, que nós lidaremos com essa verdade até o final. Jesus tem o poder de mudar histórias. Ele mudou a nossa história. Ele mudou a nossa história. Quando nós olhamos para pessoas que às vezes nos desagradam, pessoas que às vezes lutam para ver o nosso mal, pessoas que por vezes não se alegram com a nossa alegria, a realidade única que nós precisamos saber é que Jesus tem o poder de mudar histórias. Às vezes lá no seu trabalho, você vai lidar com alguém que é o seu calcanhar de Aquiles ali, é alguém que pega no seu pé e tipo assim, quer ali te passar a perna mesmo para ver você ruim diante dos olhos ali do patrão. Saiba que Jesus tem o poder de mudar a história dessa pessoa. Jesus tem o poder de mudar a história. E como nós ficamos alegres quando nós nos encontramos com histórias como essa, que são nada mais, nada menos do que reflexo da história dessa mulher, reflexo da história da nossa vida, reflexo daquilo que o Senhor, Ele pode fazer. Isso é marcante. Então, entenda isso, Jesus pode mudar a história. Mas não somente a história. A gente vê que ali quando a palavra ela é levada até aquele local onde ali os samaritanos estavam, é dito que eles creram, eles confiaram de tal forma, aonde eles tiveram essa curiosidade de saber quem é esse que falou que tem água viva, quem é esse que falou que o lugar que nós adoramos é o lugar errado, quem é esse que falou que a água que nós pegamos lá do poço é uma água que nós bebemos, mas logo nós sentiremos sede e voltaremos lá para buscar? Quem é esse? Isso despertou curiosidade e juntamente com a curiosidade despertou fé. Então a gente pode notar também que ali foi destacado que Jesus, Ele é o único que é digno da nossa confiança e da nossa fé. Não existe outro a confiar senão a Jesus. Nós confiamos os nossos sonhos, nós confiamos os nossos problemas, nós confiamos os nossos gigantes a Jesus, nós confiamos as nossas dores, nós confiamos a nossa saúde, nós confiamos tudo aquilo que nós entendemos que nós não conseguimos fazer ao Senhor. A pergunta é, nós temos confiado ao Senhor com todo o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, a nossa integridade, o nosso coração? Porque é muito fácil confiar a Jesus somente os problemas. É muito fácil a gente ter lá o 190 divino, né? Aonde diante de alguns apertos a gente recorre. Gente, é muito fácil. Agora a pergunta é, você tem confiado sua vida a Ele, a sua fé a Ele, a sua confiança a Ele? Eu digo, meus amados irmãos, que por vezes a nossa fé é abalada. Nós temos crises de fé. E às vezes nós chegamos diante de algumas situações aonde nós chegamos até mesmo a duvidar. Será se Deus vai fazer isso mesmo? Será se Jesus Ele pode mudar essa situação? E diante disso, eu digo que
Isso é totalmente comum e normal, e o Senhor, Ele sabe disso. Ele sabe disso porque o próprio Senhor Jesus, Ele lidando ali com homens que estavam ali integralmente andando com Ele, o Senhor Jesus falava: falta a vocês fé. Se vocês tivessem um pouco mais de fé, vocês pediriam e orariam para que esse monte se movesse desse lugar para esse, e o monte moveria. Diante de um questionamento, aonde alguns, diante de um espírito maligno ali, para orar e expulsar o espírito maligno, não conseguiram, eles recorreram a Jesus e perguntaram: Senhor, o que nos falta? Jesus disse a ele: falta a vocês fé, falta a vocês jejum, falta a vocês oração. Então Jesus, ele conhece a história. Ele sabe que se aqueles discípulos que andavam com ele tinham essa deficiência, imagine nós, agora, ano 2022, vivendo em meio a um momento pós-pandemia, vivendo a um momento onde nós podemos dizer que o pós-pandemia ele se regula naquele momento mais crítico, passou, mas ainda exige cuidado, mas ainda nós carregamos as dores. Há um ano atrás, havia pessoas muito especiais que estavam sendo sepultadas. Há um ano atrás, nós estávamos colocando com tristeza nos grupos: ore pela Cris, o pai dela faleceu; ore pela Cris, a tia dela faleceu; ore por esse, o pai dele faleceu; ore por esse, a mãe dele faleceu. Meus irmãos, que momento drástico aquele! É um momento na nossa história que nós queríamos pular. Particularmente, eu não queria ter vivido esse momento. Mas, em meio a isso, o que nos resta é o quê? É confiar, é ter fé, é acreditar que o Senhor Jesus, Ele é esse que é o único digno da nossa confiança e da nossa fé. É muito fácil a gente colocar a nossa fé num emprego, num salário, num recurso, num carro, numa casa, e digo mais, colocarmos a nossa fé numa família, num casamento, nos filhos. Todas essas coisas são boas, porém elas não são dignas da nossa fé. O único que é digno da nossa fé é Jesus Cristo, meus amados irmãos. Os filhos são presente de Deus, a casa é presente de Deus, as posses são presente de Deus, o salário que você recebe no final do mês é presente de Deus, a roupa que você veste e tem a opção de escolher lá no cabideiro do seu armário é presente de Deus. A sua fé não pode estar alicerçada nisso. A sua fé precisa estar alicerçada em Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo, aquele que se engajou em resgatar esse mundo e cumpriu com excelência tudo aquilo que lhe foi proposto. Então, quando aquela mulher ela volta para a cidade, a gente vê que aqueles homens, mulheres, crianças, eles ficam atônitos diante da palavra, e o texto bíblico diz que eles creram naquilo que a mulher havia dito, mas não somente creram, eles confiaram, a ponto de que quando eles estavam diante do próprio Senhor Jesus, eles reconheceram Jesus como aquele que é o Messias, como aquele que é o Salvador, como aquele que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo, para pagar o preço do pecado, unir povos, resgatar histórias, e Ele é o único digno da nossa fé. Tem uma música do grupo Logos, e você pode depois procurar, chama Autor da Nossa Fé. Procura lá depois e ouve. É muito linda essa música, e ela fala desse que é digno de toda adoração, desse que é digno da nossa fé. Porque se não fosse por ele, nós não teríamos como crer. Nós continuaríamos desacreditados, sem fé e sem esperança. E para finalizar, meus irmãos, amigos, aqueles que têm nos acompanhado aí também pela transmissão, a gente vê que Jesus, Ele nos faz um convite, e Ele estende esse convite àquele grupo de pessoas com quem Ele se encontra. O texto nos mostra que muitos creram em Jesus por conta da sua palavra. E alguns ali já diziam: olha, mulher samaritana, nós já não cremos mais no Senhor por aquilo que você diz, mas nós cremos por aquilo que nós vimos. As palavras, elas se convergiram
em uma materialização, onde agora eles viam Jesus Cristo. E nisso eu posso entender que Jesus, ele continua nos convidando a provar e viver do seu amor. Jesus, ele nos convida a provar e viver do seu amor. Jesus, ele convida aquele grupo de homens e mulheres a provarem e viver do seu amor. É como diz uma canção: eu provei e vi o quão grande amor. Não basta simplesmente termos um conhecimento intelectual. É preciso, é necessário, é preciso ler a Bíblia, é preciso decorar versículos, é preciso conhecer sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. É interessante estudarmos sobre a igreja, é interessante estudarmos sobre o pecado, sobre a salvação, sobre os eventos futuros, sobre a escatologia. Mas eu digo que é muito raso quando nós simplesmente guardamos as informações. Quando nós simplesmente ouvimos e guardamos as informações, parece que sempre fica faltando algo para que o círculo se feche. E aí o Senhor, ele nos convida a provar do seu amor e a viver o seu amor. É como aquela história da criança que chega ali diante de um grande pote de doces feito pela sua avó, e ali ele sente o cheiro, né? Eu me lembro ainda de uma forma muito assim vívida a realidade de chegar na casa da minha avó, e às vezes minha mãe, ela faz um doce lá em casa lá, é um doce chamado ambrosia. Vocês já conheceram o doce ambrosia? É bom aquele doce, não é? Gostoso, né? Minha mãe ela faz esse doce lá em casa. Mas eu me lembro que antes dela fazer esse doce, quem fazia esse doce era minha avó. E aí quando nós chegávamos às vezes no domingo pela manhã, que nós íamos para a casa dela, porque a regra era assim: primeiro a gente ia para a casa dela, aí tinha que ir para a igreja. Depois da igreja, aí a gente chega nos maná dos deuses, né? Era o frango da avó, era o doce da avó, a gente tinha tudo lá, tinha um lugar para dormir, tinha tudo. Mas primeiro tinha que ir para a igreja. E quando a gente chegava de manhã, a gente já sentia o cheiro. E a gente falava assim: eu já sei o que vai ter de sobremesa hoje, vai ter ambrosia. Vai ter ambrosia e tá bom o negócio. Mas, tipo assim, uma coisa era sentir o cheiro, outra coisa é você estar ali com um potinho na mão comendo o doce, né? É totalmente diferente. Uma coisa é você ouvir de Jesus, outra coisa é você viver com Jesus. Uma coisa é você ouvir dos milagres, outra coisa é você viver os milagres. E o Senhor, ele nos convida a provar e viver do seu amor e da sua graça. Aqueles homens e mulheres que estavam ali naquela cidade, os samaritanos, eles eram desprezados pelos judeus. Eles eram um povo no qual, quando os judeus tinham que passar por sua cidade, eles davam a volta por fora da cidade para não passar pela cidade dos samaritanos. Era um grupo totalmente desprezado, era um grupo totalmente rejeitado. Eles tinham ali as suas questões culturais, as suas questões de etnia, que levavam eles a essa atitude. Mas diante daquele desprezo, a gente vê que o desprezo humano, ele não foi visto e considerado no coração de Deus. Porque Deus mandou Jesus para lá também. Jesus foi de encontro àquele povo. Jesus encontrou uma mulher sedenta. Jesus mostrou a água da vida àquela mulher. Ao voltar e falar, ela despertou curiosidade naquele povo. Ao despertar curiosidade, eles ficavam naquela situação: eu estou ouvindo de alguém que foi dito, que falou sobre as verdades dessa mulher samaritana, mas nós queremos ver, nós queremos conhecer. E Jesus, ele chega no meio daquele grupo. A palavra de Deus nos diz que ele ficou ali 48 horas, ele ficou 2 dias ali, e eu acredito que foram 2 dias intensos, aonde Jesus sequer dormiu, porque diante da multidão, todos queriam ver Jesus, todos queriam tocar em Jesus, todos queriam ouvir Jesus. E diante disso, a salvação ali chega. Aquilo que eles somente ouviam, agora se tornou real. Aquilo que somente eles pensavam, se materializou.
Ouviam falar de perdão, mas conheceram perdão com Jesus. Ouviam falar de amor, mas conheceram o amor conhecendo Jesus. Ouviam falar da graça, mas somente conheceram a graça quando conheceram Jesus. Ouviam falar da justiça, porque Jesus, ele agiu com justiça também. Jesus mostrou àquela mulher que ela tinha um problema a ser resolvido, e esse problema só poderia ser resolvido nele, através dele. E ali nós vemos que Jesus, ele expõe esses pontos de vergonha que acompanhavam aquela mulher também. Mas diante de tudo isso, o convite que fica é: provem e vivam Jesus Cristo. Vivemos em dias hoje, aonde nós ouvimos falar muito sobre Jesus. Existem novelas que falam sobre Jesus. Existem músicas e muitas músicas que falam sobre Jesus. Existem filmes que falam sobre Jesus. Existem seriados que falam sobre Jesus. Inclusive tem um seriado muito bom que eu aconselho você a assistir. Se chama The Chosen, muito bacana. A gente pode colocar no grupo lá depois. É um seriado com imagens muito reais e histórias brilhantes. Melhor que a Record, digo para você, viu? Melhor que a Record. Falando sobre Jesus, falando sobre as histórias bíblicas. Meus irmãos, nós temos hoje muitos recursos que falam acerca da graça manifestada na eternidade e que se encarnou entre nós. Porém, alguns se contentam somente com o quê? Com o cheirinho. E o Senhor está falando: venham, provem da água viva, provem desse doce maravilhoso que eu estou preparando e preparei para vocês. O próprio Senhor Jesus, ele disse: eu vou preparar-vos morada, eu vou preparar-vos lugar. Imagina só alguém falando para você: olha, eu estou indo agora lá para Dubai, e eu estou indo lá para preparar o hotel que você vai ficar agora nas suas férias. Qual deveria ser a nossa reação diante de uma mensagem como essa? Alegria, não é mesmo? Tem o Braguinha ali, já falou hoje de novo: ó, pastor, próximo mês estou de férias, estou viajando dia 2, só volto dia 30, ó, tá lá, tá contando os dias, né? Tem um tio meu que ele vai para o Piauí em junho, ele falou que não está dormindo. Ele falou: não estou dormindo, estou sonhando, entrando no avião, estou sonhando, arrumando as malas. Falei: calma. Meus amados, a expectativa, imagine só, imagine a mensagem, eu vou preparar-vos lugar. Sirlei, eu vou preparar lugar. Jesus falando para você. Cláudia, eu vou preparar lugar para você. Fernando, vou preparar lugar para você. Reginaldo, Paulo, irmão Luiz, vou preparar lugar para você. Isso certamente enche o nosso coração de expectativa, mas acima da expectativa vem a certeza de que um dia nós estaremos nesse lugar preparado por Ele. E aí o Senhor, nos dias atuais, Ele diz: eu vim ao mundo, eu morri por você, eu me entreguei por você, e eu não quero que simplesmente você me conheça de um modo raso. Eu não quero que simplesmente você me conheça por uma canção. Eu não quero que simplesmente você me conheça por um filme. Eu quero que você me conheça por viver e andar comigo intensamente, dia a dia, hora a hora, momento a momento. O que mudou a história dos samaritanos foi conhecer a Jesus e andar com Jesus. Da multidão que seguia a Jesus, certamente muitos samaritanos estavam ali. Da multidão salva por Jesus e que nós um dia encontraremos na eternidade, nós vamos encontrar ali talvez uma mulher no qual nós conheceremos o nome dela. E ela falará: eu sou aquela que vocês conheceram como mulher samaritana. Talvez diante de algumas realidades, nós vamos se deparar com histórias que nos levam a duvidar do poder de Deus. Mas o Senhor, Ele continua agindo com intensidade e poder nas histórias.
Deus, Ele muda histórias. Jesus, Ele muda histórias. Ele transforma histórias. Jesus é o único que é digno da nossa fé. Jesus é o único que é digno da nossa entrega, de confiarmos. Só Ele é digno. Jesus, Ele é aquele que nos convida a provar, a viver, a andar com Ele. Uma caminhada extraordinária, uma caminhada de transformação, uma caminhada de renovação, uma caminhada onde Ele faz todas as coisas novas. Eis que tudo velho se passou, tudo novo se fez. Novo sonho, nova história, novo fôlego. Às vezes a gente acorda acabado, arrebentado, cansado, e a gente pede: Senhor, me ajuda para que eu possa cumprir as minhas tarefas no dia de hoje. E a gente se pergunta: da onde vem essa força? Essa força vem do Senhor, essa força vem dEle. Às vezes nós perdemos a esperança. A gente lida conversando com alguns: pastor, já entreguei currículo em tantos lugares, eu não acredito que eu vou conseguir um emprego. Confie, continue fazendo. Deus, Ele vai dar forças. Deus, Ele vai suprir. Deus, Ele vai abrir as portas. E às vezes até mesmo nós estamos cansados de nós mesmos. Nós não nos suportamos. Nós nos tornamos assim inquietos. O nosso coração se torna um coração inquieto. E o Senhor Jesus, Ele nos chama e nos convida simplesmente a provar e a viver do seu amor e da sua graça. Então, diante de tudo isso, eu quero dizer para você que o Senhor, Ele continua sendo o mesmo, que Jesus continua sendo Jesus, que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e que assim como foi feito naqueles dias, com aquela mulher, Jesus continua transformando histórias, e quer transformar a sua. Jesus, Ele é o único que é digno da sua fé, da sua crença, da sua confiança. Confie em Jesus tão somente. E Jesus, Ele é aquele que continua nos convidando a provar e viver do seu amor, e viver da sua graça, e viver com Ele para todo sempre. Amém. Amém. Você crê nisso? Isso faz sentido para você? Isso faz sentido para você? Você consegue reconhecer que Jesus mudou a sua história? Você consegue reconhecer que Jesus, Ele pode mudar a sua história? Você consegue entender que Jesus, Ele é o único que ainda hoje nos convida a provar da sua graça, a andar com Ele e a vivê-lo intensamente? Eu digo que tudo isso é algo real, é algo que não está no campo do experimento, das possibilidades, das probabilidades. Isso está no campo real. Eu provei e vi o quão grande amor. Eu vi a salvação. Eu bebi da água da vida. A minha história foi transformada. E eu posso dizer a todos que estão à minha volta que Jesus é Rei, que Jesus é Senhor e que Ele é o próprio Deus encarnado entre nós. Jesus, Ele é tão bom que, diante de uma perspectiva humana, aonde os discípulos queriam ali congelá-lo na história, Jesus, Ele diz: é preciso que eu vá para que o Espírito Santo venha. E o Espírito sou eu mesmo. Só que agora eu não vou estar mais andando visivelmente por ali. Eu vou estar dentro do coração de vocês. Eu vou estar morando dentro do coração de vocês. E isso é a prova maior do compromisso do Senhor em resgatar, em buscar a ovelha que se perdeu, em ir atrás da matéria-prima e da obra-prima maior de Deus. Eu estava um dia desse no batalhão, eu achei muito interessante a fala de um comandante lá, que estava falando com o grupo. E ele falou assim: policiais, nós precisamos sair para a rua, proteger o patrimônio, proteger a cidade, mas nós precisamos, acima de tudo, entender que nós estamos aqui para proteger as pessoas, porque as pessoas é a obra-prima de Deus. Olha que coisa! Você é a obra-prima de Deus. E Deus te ama tanto que Ele mandou Jesus a esse mundo.
E esse amor, ele foi tão intensificado que Jesus, ele é presente, real e nos acompanha. E o próprio Senhor enviou o Espírito Santo para morar, acompanhar você, para que aqueles medos pudessem ir embora, para que a nova vida pudesse ser vivida e para que a sua história pudesse ser uma nova história. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua caminhada. E entenda que o mesmo Jesus de ontem é o Jesus de hoje. O mesmo Jesus que falou com a mulher samaritana é o que fala conosco nos dias atuais e está pronto a nos buscar, a nos salvar e a nos transformar. Amém? Vamos orar nesse momento? Vamos colocar diante de Deus nossas vidas, nossas histórias. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a orar juntamente comigo. E a pergunta que eu quero fazer nessa noite é uma pergunta. Talvez você está aqui com a gente e você não tem ainda a certeza da vida eterna. Talvez você ainda não tomou uma decisão ao lado desse Jesus que veio para salvar, veio para mudar, veio para resgatar você. E nesta noite você está falando, olha, eu me encontrei, eu entendi agora. Eu entendi que é Jesus. Jesus é o único. Jesus é quem pode mudar a minha história. Às vezes uma história marcada pela depressão, às vezes uma história marcada pela violência, às vezes uma história marcada pelo desprezo. Eu quero dizer, Jesus é o único que pode mudar a sua história. Ele entende você, Ele está acessível a você. E nessa noite você quer entregar sua vida a Jesus. Pastor, ora por mim. Eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo como meu Salvador, como meu Senhor. Se essa é a sua oração, no lugar onde você está, eu quero simplesmente pedir a você, levanta sua mão assim, dá um tchauzinho, fala, pastor, ora por mim, eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Há alguém assim nessa noite? Pastor, ora por mim, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Alguém assim nessa noite? Pastor, ora por mim. Eu entendo que somente Jesus, é pela graça de Jesus, eu quero entregar minha vida a Ele. Alguém entre nós que quer tomar essa decisão, apenas faz um gesto. Eu quero orar por você. Você que já entregou sua vida a Jesus e que entende que somente Ele é digno da sua adoração, somente Ele é digno da sua fé, somente Ele é digno de confiarmos. E você está falando, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Eu me consagro ao Senhor, eu me entrego ao Senhor. Eis aqui a minha vida, eis aqui a minha vida. Essa é a sua oração? Deus falou contigo, a palavra comoveu você em alguma área, lhe desafiou. Pastor, ora por mim. Faz um gesto com a sua mão aí, eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Agradecemos ao Senhor nesta noite por essa celebração. Agradecemos pela palavra do Senhor que veio até nós e falou conosco, nos desafiou, nos alertou. E nós continuamos a confiar que o Senhor é o único que transforma histórias. O Senhor é o único que entende o que passa dentro da gente. E o Senhor é aquele que nos convida a provar e viver do seu amor. Ó Deus, nós queremos viver esse amor intensamente. Tira toda a barreira, tira tudo aquilo que tem nos atrapalhado de viver esse amor. Que o amor possa lançar fora todo o medo que talvez nos acompanha. E que possamos viver essa nova história pautada na confiança de que o Senhor é Rei, de que o Senhor é o Salvador, de que o Senhor é o próprio Deus. Obrigado pela vida da nossa igreja, obrigado pela vida dos nossos irmãos. E nesta noite, mais uma vez, nós colocamos diante do Senhor a vida de cada um, pedindo ao Senhor que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que o Senhor dê a eles a coragem necessária para seguirem em frente como servos e servas do Senhor. Aqueles que estão conosco, primeira vez nos visitando, que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê a eles da tua graça e do teu poder e que possam voltar outras vezes para juntamente conosco celebrar a Jesus e aprender do Senhor por meio da tua palavra. Obrigado pela vida da nossa igreja, obrigado por esse tempo, e é no nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Amém. Amém.